O nome dele foi praticamente sequestrado por ideologias que ele mesmo desprezava, e as ideias mais famosas dele, essas, são quase sempre tiradas de contexto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desmistificar Friedrich Nietzsche. Quando se fala em Friedrich Nietzsche, logo vem umas imagens bem radicais na cabeça, né? Mas a verdade é que, para entender as ideias revolucionárias dele, a gente precisa primeiro conhecer o homem por trás do mito, um dedicado filho de um pastor luterano. E é exatamente por aí que a nossa análise começa. Essa jornada do Nietzsche, de um jovem religioso até o filósofo que declarou a morte de Deus, não aconteceu do dia para a noite, não. Tudo começou num mundo onde a fé era basicamente o ar que se respirava. A vida do jovem Nietzsche foi moldada por forças bem opostas. A morte trágica do pai abalou ele profundamente. Depois, uma educação super rígida em Pforta afiou a mente dele de um jeito incrível. E aí ele descobre Schopenhauer, um filósofo que via o mundo de uma forma bem pessimista. Cada um desses momentos foi como uma martelada, sabe? Rachando pouco a pouco os alicerces da fé dele. Olha só a convicção nessas palavras dele na juventude. Ele não estava só seguindo uma tradição da família, ele estava se dedicando de corpo e alma. Essa devoção inicial é super importante para a gente entender o tamanho da virada que veio depois. Ele não só abandonou a fé, ele a demoliu por completo. Mas essa devoção toda não durou. A busca pela verdade virou uma obsessão, uma força muito maior do que o conforto de simplesmente acreditar. Nessa carta para a irmã, ele basicamente desenha a linha que ia definir o resto da vida dele. De um lado, a paz da fé. Do outro, a busca incansável e muitas vezes dolorosa pela verdade. E ele escolheu a busca. E foi essa busca que levou ele à sua declaração mais famosa e também a mais incompreendida. Para ele, isso não era uma comemoração. Era o diagnóstico de uma crise cultural gigantesca. Nos escritos dele, quem anuncia isso não é um filósofo tranquilo na sua poltrona. É um louco correndo desesperado por uma praça, gritando que nós matamos Deus. Percebe? Isso não é uma celebração, é um alarme de incêndio tocando. E aqui um ponto crucial. Nietzsche não estava discutindo se Deus existia de fato ou não. O ponto dele era muito mais chocante. Ele estava afirmando que a crença em Deus, aquela rocha sobre a qual toda a moralidade do Ocidente foi construída por 2000 anos, tinha se tornado inacreditável. O fundamento de tudo estava desmoronando. E o que acontece quando essa âncora se solta? Nietzsche deu um nome para isso. Niilismo, aquela sensação apavorante de que nada mais tem sentido, valor ou propósito. Ele previu que a gente ficaria vagando como que através de um nada infinito, completamente perdidos, sem uma bússola moral. Então, depois de diagnosticar esse vazio que estava por vir, Nietzsche se tornou uma espécie de arqueólogo da moral. Ele começou a cavar fundo para entender a origem daquela moralidade que, agora, estava entrando em colapso. E o que ele encontrou, ele chamou de doença. Ele veio com uma ideia radical. Não existe uma moralidade só, mas sim duas. Primeiro, a moralidade de senhor, que era dos nobres da antiguidade. Para eles, bom era tudo que afirmava o poder deles: força, orgulho, ambição. Do outro lado, a moralidade de escravo nasceu da impotência dos oprimidos que precisavam de um sistema de valores totalmente diferente só para sobreviver. A arma secreta dessa revolta moral foi o que ele chamou de ressentimento. É o ressentimento criativo dos fracos que, como não podiam vencer na força, venceram na redefinição dos valores. Eles pegaram tudo que os senhores valorizavam, poder, orgulho, e rotularam como mal. E a própria fraqueza deles, a humildade, a piedade, foi genialmente rebatizada como bom. Para Nietzsche, foi daí que nasceu a nossa moralidade moderna. Ok, depois de diagnosticar a doença cultural e moral, Nietzsche não parou por aí. Ele ofereceu uma receita, uma prescrição bem radical e desafiadora para o futuro da humanidade. Ele não só apontou o problema, ele ofereceu uma solução, um caminho para superar o niilismo. A ideia não era arrumar um substituto para Deus, mas que a própria humanidade evoluísse para preencher esse vazio. Era um chamado para olhar o abismo da falta de sentido bem de frente e, em vez de fugir, começar a construir, a criar novos valores do zero. E essa figura do futuro é o Übermensch, que muitas vezes é traduzido como super-homem. Mas calma, não tem nada a ver com super-herói de capa. Se trata de um ser humano que superou a necessidade de ter uma bússola moral externa, vinda de fora. É alguém que não busca o sentido da vida, mas que cria o sentido. Essa é a resposta de Nietzsche para o vazio deixado pela morte de Deus.
Mas espera aí, se Nietzsche falava tanto sobre indivíduos que criam seus próprios valores, como é que o nome dele virou um lema para o nazismo, que era a ideologia do rebanho por excelência? A história por trás disso é trágica e envolve uma traição familiar bem pesada. Vamos deixar bem claro, Nietzsche era radicalmente contra o antissemitismo. Ele via isso como mais uma forma daquela moralidade de escravo ressentida que ele tanto detestava. E isso, inclusive, causou o rompimento definitivo com a irmã dele, a Elizabeth. Depois que ele perdeu a sanidade, o trabalho da vida inteira dele foi literalmente sequestrado. A irmã, uma nacionalista e antissemita convicta, pegou os cadernos dele, editou tudo, reorganizou fragmentos para criar uma filosofia que ele teria odiado. E foi essa versão distorcida que os nazistas adoraram e adotaram, transformando o maior crítico do rebanho num ícone para eles. No final das contas, o desafio que Nietzsche nos deixou continua tão relevante hoje quanto era há mais de um século. Ao declarar a morte de Deus, ele nos deixou de herança uma liberdade radical, mas também um peso enorme, a responsabilidade total de criar nosso próprio sentido. E a pergunta que fica no ar é: essa liberdade é a nossa maior oportunidade ou nosso maior perigo?